Iniciando então os trabalhos, daremos início ao painel Arbitragem na Perspectiva Prática do Usuário. Convidamos para presidir este painel e debatedora, doutora Eleonora Coelho, advogada, sócia do escritório Castro Barros Sobral Gomes Advogados e conselheira da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP. Como palestrantes, convidamos o Dr. Arthur Sanches Badim, diretor jurídico da Camargo Correia, Dr. Fernando Quintana Merino, diretor jurídico da CSN, Dr. Carlos Joia, diretor jurídico da Sinopec, Dr. Rogério Bautista da Nova Moreira, diretor jurídico da Odebrecht Energia. Para que também faça parte deste painel, convidamos a professora doutora Selma Ferreira Lemes, advogada, sócia do escritório Selma Lemes Advogados Associados. Lembramos a todos que, se houver tempo, ao final do painel, teremos uma sessão de debates. Estas perguntas deverão ser feitas por escrito, entregues às nossas recepcionistas, contendo o seu nome, cargo e e-mail para um posterior contato. Passamos, então, a palavra à presidente do painel, doutora Eleonora Coelho. Boa tarde a todos que permaneceram até o final. Uma grande satisfação estar aqui nesse evento. Gostaria de parabenizar a CIESP-FIESP e o faço em nome da doutora Vanessa Portugal, que teve um grande trabalho e que conseguiu fazer um evento de fato memorável. E gostaria também de pontuar a importância da internacionalização da Câmara de Arbitragem, porque o Brasil, de fato, tem sido referência em arbitragem e nós precisamos exportar isso. Bom, como todos sabem, me cabe uma responsabilidade muito grande aqui, como diria o Marcelo Ferro, falar com os donos do galinheiro. Portanto, nós fizemos um esquema de debate, que eu acho que vai ser interessante, em que eu, em primeiro lugar, vou fazer perguntas que eu sempre quis fazer aos clientes, e que às vezes é difícil fazer, e depois também, se possível, se houver tempo, nós vamos receber perguntas. E gostaria também de dizer a importância de termos aqui os usuários da arbitragem, porque normalmente nos eventos acadêmicos ou esse tipo de evento, nós temos uma interação grande com o Poder Judiciário, com acadêmicos, com advogados, mas pouca interação com o cliente, com o freguês, que é quem importa no final das contas. E nós gostaríamos de ter um debate aberto, porque achamos muito construtivo esse debate aberto, entender as variadas etapas do procedimento decisório, do procedimento arbitral, como é feito nas empresas em que eles trabalham, o que pode ser melhorado no Instituto, as vantagens que ele vê no Instituto, enfim, questões que todos nós gostaríamos de saber, até mesmo para aprimorar o Instituto, se o caso. Então, nós combinamos da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta, e todos vão responder essa pergunta, mas fiquem à vontade também para debater, interferir. E a primeira pergunta é a seguinte: em quais tipos de casos as empresas nas quais vocês trabalham usam arbitragem? Qual o critério de escolha da arbitragem? É um critério por matéria, por complexidade, por um piso, a partir de um determinado valor, se escolhe a arbitragem, ou até mesmo por uma tática negocial, quem está do outro lado, para melhorar a posição, enfim. Qual é o critério, se é que existe algum na empresa de vocês? Eu passo primeiro a palavra ao Fernando, que já disse que, enfim, está com problema de voz e não falará tanto, então já te deixo falar primeiro e depois... Eu tentei fazer isso aqui. Alô, está funcionando? Antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito. É uma grande honra poder estar aqui. Agradeço a todos que estão aqui, que se interessaram pelo tema também, está dedicando o seu tempo para estar aqui escutando o que, eventualmente, eu e meus colegas aqui no painel possamos contribuir. Então, agradeço ao pessoal da Fiesp aqui e da CIESP pelo convite. Peço desculpas pela voz, eu peguei um resfriado esse final de semana,
Então, vou pedir um pouquinho da paciência de vocês para cooperar um pouquinho comigo aqui com esse... Estou meio um pouco afônico. Mas, bem, quanto à tua pergunta, nós, pelo menos lá na CSN, a companhia tem uma complexidade muito grande de assuntos com quais tratamos. Então, nós temos assuntos de natureza administrativa, assuntos de natureza societária, obviamente assuntos dos nossos fornecedores. Utilizamos frequentemente a arbitragem e cláusula de arbitragem, é algo que já está no dia a dia, digamos, de um método de gestão da companhia. Mas eu diria que a escolha da cláusula de arbitragem se dá muito em função da natureza específica do contrato. Um exemplo comum para nós é associações, sejam elas como parte de uma joint venture ou uma associação para a criação de uma fábrica. Hoje nós entramos muito em sociedades, em parcerias para o desenvolvimento de fábricas ou de projetos grandes, particularmente quando um dos investidores não é brasileiro. A cláusula de arbitragem, não diria que acaba surgindo como uma necessidade, mas ela acaba fluindo naturalmente como parte desse processo de negociação. Então, um elemento, eu diria, é se o investidor que está conosco, a outra parte, é ou não é brasileira. O segundo é a complexidade da matéria. Ainda que tenhamos vários especializados do judiciário aqui para assuntos distintos, como empresarial, etc., eu acho que há ainda determinados temas que são muito complexos para o dia a dia corriqueiro de um juiz. Nós, recentemente, muitos de vocês devem ter lido na imprensa, iniciamos uma ação pedindo o direito de tag-along, e nós ouvimos especificamente do juiz que aquilo era uma questão muito complexa para ele, que estava fora do campo de atuação dele. Então, é uma coisa que nos leva muitas vezes a pensar pela complexidade da matéria. Acho que nós fazemos muitos contratos da minha mesa, a nossa companhia tem um fluxo de caixa muito grande, então temos operações de derivativos. Então, por exemplo, eu não gostaria de me ver no judiciário discutindo uma operação de derivativo, dada a complexidade desse tipo de operação. Então, eu diria que é, em grande parte, uma função da natureza da operação e de quem é a contraparte com quem eu estou fazendo o contrato. Tá ótimo. Rogério, você gostaria de comentar, por favor? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eleonora, obrigado. Obrigado à Fiesp-Ciesp pelo convite. Bem, segue mais ou menos a linha do que o Merino colocou. Primeiro, a nossa organização, a organização da Brecht, não tem um padrão, né? Na verdade, o padrão é não ter padrão, mas a linha geral é que em contratos mais complexos, com valores envolvidos mais altos, utilizar a cláusula arbitral no lugar do foro judicial, da cláusula do foro judicial. Um outro fator importante é que atrai a cláusula compromissória arbitral é a possibilidade de ter uma decisão mais rápida, né? A celeridade é um fator determinante nessa escolha. Ter uma decisão rápida é fundamental. A complexidade do contrato, e aí, quando você tem muitas partes envolvidas, exemplo de acordo de acionistas, contrato de consórcio, tem muitas partes envolvidas, isso facilita e realmente pode ter um resultado mais eficaz. Essa é a nossa impressão. A confidencialidade também é um outro fator, né? Não é uma obrigatoriedade, como a gente ouviu mais cedo, mas é desejável que tenha. Então, a arbitragem oferece isso, enquanto que a discussão judicial não oferece. Em linhas gerais, eu diria que é isso. Né? Tá bom, obrigada. Arthur, você poderia comentar, por favor? Boa tarde a todos. De fato, acho difícil que a gente consiga aqui fugir a política é não ter uma política, né? É impossível prever, né, um conjunto de situações em que, nesses casos, as empresas do grupo, o Grupo Camargo Correia é bastante diversificado, há uma diversidade de negócios muito grande, cada unidade tem a gestão das suas questões jurídicas razoavelmente independente e autônoma.
seria uma temeridade que a holding, por exemplo, determinasse uma política geral de quando deve haver uma cláusula arbitral, um compromisso arbitral, quando não, o que seria o ideal, talvez, para responder a sua pergunta. Mas o fato é que a cláusula arbitral, ela naturalmente surge na negociação de contratos complexos, né, ou que envolvem, como o Rogério diz, um número muito grande, consórcios, joint ventures, envolvendo um número maior de participantes, e quando a matéria é particularmente complexa e que nós sabemos no judiciário terá alguma dificuldade de tramitação ou um tratamento não especializado que muitas vezes exige. Contratos de derivativos, eu já vi um caso em uma jurisprudência do Tribunal, primeiro TAC de São Paulo, finado primeiro TAC de São Paulo, dizendo que derivativo era nulo porque era jogo e aposta, né? Então, essas coisas não aconteceriam numa arbitragem. Mas a provocação que eu faria para os meus colegas é: quantos são e qual é a frequência que vocês celebram compromissos arbitrais não previstos originalmente em cláusulas compromissórias? Ou seja, qual é a frequência com que litígios surgindo em contratos onde não há cláusula compromissória acabam as partes, vocês optando pela arbitragem consensada? Obrigada, Arthur. Eu vou complementar a sua provocação e vai sobrar tudo para você, Carlos, responder. Hoje nós ouvimos aqui o Pedro Batista Martins dizendo que muitas vezes, que ele já ouviu de advogados internos de empresa, que quando se senta numa mesa de negociação e uma das partes é refratária à utilização da arbitragem, de forma injustificada, que isso gera até um certo temor e, diríamos assim, um preconceito em relação à outra parte. Bom, se ela não quer arbitragem é porque ela quer procrastinar, ela não quer um modo de solução mais eficaz, mais célere. Então, eu enfim, complemento a pergunta com a provocação do Arthur e a minha. Depois, se alguém quiser comentar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu estou numa posição um pouco diversa dos meus colegas quanto ao uso da arbitragem, que eu, por estar numa empresa estrangeira aqui, eu sou muito mais cobrado pela utilização de cláusula de arbitragem, porque, entre outras vantagens que tem aqui, além da agilidade da arbitragem, que não existe tanto assim no judiciário, é pelo fato de eu poder dizer que a arbitragem vai ser em língua inglesa. Só isso já é uma grande vantagem para uma empresa estrangeira aqui no Brasil. Passando agora para a pergunta específica, se negociando a outra parte fala, não quero cláusula de arbitragem, já tive isso numa mesa de negociação e o que aconteceu parou a negociação. Foi um absurdo tão grande quando levantou, achamos melhor ir para o judiciário, que chegou o ponto, olha, essa é uma cláusula que nós não abrimos mão. Ou vocês aceitam a cláusula de arbitragem, ou nós vamos parar a negociação aqui. Se eu vejo um subcontratado meu, ou falando que não vai querer usar a cláusula de arbitragem, me causa espanto, e eu, como jurídico interno, já aconselho o departamento da minha empresa que está negociando a contratação a procurar um outro subcontratado. E quanto em que momento utilizar arbitragem ou não nos contratos, eu vou dizer que normalmente se divide por projetos, ou então se estamos em consórcio com outras empresas, porque nesse momento teríamos que discutir com nossa empresa consorciada, mas em geral nós tentamos utilizar, na grande maioria dos contratos, a arbitragem, a não ser de pequeno valor, para evitar, pelas facilidades que eu já falei anteriormente. Ótimo, obrigada. Alguém mais gostaria de comentar sobre essas perguntas adicionais? Olha, eu acho que essa questão do ponto que o Arthur colocou sobre utilizar a arbitragem, ainda que não exista o compromisso, né, originalmente no contrato, não me parece algo muito comum naquele que é o meu ambiente. Isso porque, pelo menos na minha experiência, para você poder ter as partes acordarem, fazer uma arbitragem, as duas, obviamente, tem que ter ainda algum resquício
de relação entre as partes. Acho que isso é bem mais difícil quando a briga já está mais avançada ou a briga vem cozinhando já, né, há muito tempo. Então, obviamente que não é impossível, mas me parece que é mais uma situação que ambas as partes querem, de fato, ter um terceiro solucionando, para usar uma expressão que foi utilizada aqui mais cedo, homens de negócios querem ter um terceiro homem de negócio com o apoio de seus assessores, efetivamente resolvendo aquela questão com confidencialidade e com rapidez, né, com celeridade. Fora desse cenário, vejo com mais dificuldade, pelo menos na cultura da empresa onde trabalho, que isso aconteça. Já o segundo ponto é, com todo o respeito a todos os árbitros aqui presentes, advogados trabalhando com arbitragem, eu não necessariamente veria a recusa à arbitragem como um mau indicador, porque eu honestamente acho que a arbitragem não se presta a tudo. E existem muitas situações em que você pode ter, inclusive, para o seu cliente, um desserviço se você atua através de arbitragem. Algumas vezes é melhor o litígio tradicional através do judiciário. No meu caso, acho que são mais realmente as questões de grande complexidade ou que são multipartes. Esse exemplo da língua inglesa eu nunca havia me dado conta, mas é perfeitamente pertinente, né? Você poder já ter uma briga numa língua que você entende, por definição, já é uma vantagem, né? Só em resposta ao Arthur, nós já tivemos uma experiência em que, na verdade, não havia previsão de arbitragem, mas era uma câmara pouco conhecida, e houve uma alteração, uma alteração profunda na cláusula, de modo que acabou havendo uma nova convenção, um novo pacto para a arbitragem, né? Então, as partes efetivamente desejaram a arbitragem, escolheram a Câmara em conjunto e chegaram a um consenso. Eu concordo, em relação ao segundo ponto, concordo plenamente com o Merino, acho que a arbitragem é uma solução excelente para controvérsias, mas acredito que ela não serviria para todas as controvérsias. Há outros mecanismos que a gente pode falar a seguir. Obrigada. É bem interessante e perceber que, de fato, isso muda também da perspectiva cultural. O Carlos vem de uma empresa que é multinacional e que tem uma visão um pouco diferente das empresas eminentemente brasileiras. Bom, uma vez tomada a decisão de que a arbitragem vai ser utilizada naquele caso concreto, quem elabora a cláusula compromissória? O jurídico interno, em conjunto com os advogados externos? Se forem os advogados externos, quais as orientações que o jurídico interno passa para os advogados externos, quanto à escolha, por exemplo, de sede, língua? Há preferência por uma cláusula compromissória tailor-made, feita especialmente para aquele caso concreto, ou há uma cláusula padrão na empresa de vocês em que é utilizada, olha, esse tipo de litígio, nós vamos nos valer desse tipo de cláusula? Quais disposições específicas que se incluem nessas cláusulas? E daí a pergunta sobre um tema que foi muito debatido hoje aqui durante o dia. Há previsão prévia de mecanismos diferentes de solução de controvérsias, como conciliação, mediação, dispute review boards? Qual a utilidade dessas inserções na visão prática de vocês? E agora eu começo com o Carlos, que... Bem, como já disse anteriormente, a língua inglesa é algo essencial. Não existe nenhum contrato que passe, que tenha cláusula de arbitragem, obviamente, os menores valores não vão ter, mas sem a língua inglesa, porque é inaceitável para a empresa também, para reportar também para a sede, que é fora do Brasil. Não teria razão de ser. Agora, quanto à confecção da cláusula, nós temos alguns modelos de cláusula de arbitragem que costumamos utilizar. Elas são elaboradas pelo jurídico externo, porque, no caso específico da minha empresa, o jurídico interno é bem enxuto. Nós contamos com a ajuda de escritórios de advocacia externos para o dia a dia, mas temos a ideia geral da cláusula, do que deve aparecer nela. Como outra questão que nós não abrimos mão, que entendemos que é muito importante, é a existência de 3 árbitros.
tivemos já no passado uma experiência não vou dizer não muito boa, mas funcionou. Todas as experiências que nós tivemos com 3 árbitros, e não só com um, foram muito mais produtivas. E outra cláusula que nós sempre tentamos inserir também, mas isso vem com negociação, é pedir a mediação antes. Então, normalmente, o que nós tentamos fazer é, antes de ser dirigido à arbitragem, a diretoria das 2 partes vão se reunir por X dias para tentar resolver a questão, tudo objetivando a composição antes de levar para a arbitragem. Caso não seja possível, aí sim que se passa para a arbitragem. Essa que é a experiência que nós temos lá. Você poderia comentar, Arthur, por favor? A cláusula compromissória sempre foi chamada de cláusula da meia-noite, né? Por ser a última, depois que já se negociou todos os outros termos do contrato, a última que as partes vão discutir quando os advogados já estão exaustos, cansados e já não querem mais ter que debater, é que se começa a discutir a cláusula arbitral. O que a gente tem percebido, que isso é um erro estratégico tremendo, eu diria que no Grupo Camargo Correia nós procuramos inverter isso totalmente. Acho que a primeira discussão é, num contrato, uma das primeiras questões fundamentais é a cláusula compromissória, porque ela determina muito de como será vamos dizer, um sistema de common law, civil law, faz toda a diferença, dependendo do assento da arbitragem, muda totalmente a interpretação das cláusulas e a formatação do contrato. Então, essa inversão é algo que me parece bastante importante e eu tenho visto, tem sido adotado por diversas empresas. Não existe uma cláusula padrão do Grupo Camargo Correia, embora exista uma experiência acumulada muito grande que se agrega à dos advogados externos, dos consultores externos que nos assessoram na elaboração dessas cláusulas, quando, obviamente, há assessoria externa e isso tem tido o envolvimento direto dos advogados internos das empresas do Grupo Camargo Correia. Que bom ouvir que tem havido investimento na cláusula compromissória, porque, inclusive, um amigo meu estava num encontro de presidentes de empresa falando sobre M&A. E ele foi perguntado, olha, você que é um empresário muito experiente em M&A, qual o seu conselho para dar para a gente na celebração de contratos de M&A? E a resposta dele foi, contrate um advogado que entenda de arbitragem para fazer uma cláusula compromissória bem feita. E contou uma experiência em que ele tinha tido um problema no M&A, uma cláusula compromissória mal feita, em que ele acabou tendo que fazer acordo, porque para se chegar à arbitragem se custaria muito mais do que resolver aquele problema. Então, que bom, fico feliz aí das 2 experiências. Então, eu gostaria de ouvir agora vamos passar para o Rogério e depois para o Fernando. Novamente, a resposta aqui depende, né? Quer dizer, depende do caso, não tem uma cláusula padrão, de forma nenhuma. Claro, tem situações que são mais repetitivas, né? Tem contratos que são mais parecidos em conteúdo, enfim, com isso é possível você ter, como o Arthur colocou, uma referência de cláusula a ser aplicável. Mas, em contratos mais complexos, em contratos que efetivamente... claro, todo contrato pode ter um potencial contencioso, mas há contratos que o contencioso pode ser muito mais danoso. Então, nesses contratos, quando tem partes estrangeiras, né, quando tem não residentes, naturalmente a gente precisa ter o apoio dos advogados especializados. O jurídico interno ele solicita esse apoio e não prescinde desse apoio, porque realmente é fundamental. Em relação à questão da possibilidade de cláusula escalonada e de dispute boards e por aí. Bem, infelizmente nós não temos ainda muita experiência em dispute boards no Brasil, pelo menos até onde eu acompanhei. Mas acredito ser uma solução muito interessante, especialmente para contratos complexos, contratos, por exemplo, de construção, que tem uma parte técnica muito intensa, muito importante. E acredito que uma cláusula escalonada com
com esse tipo de mecanismo de solução de controvérsia pode ser bastante eficaz se bem implementada, né? Então, isso, inclusive, poderia reduzir muito os questionamentos que vão até o final, quer dizer, que ficam para a arbitragem. A parte mais técnica poderia ser resolvida pelos técnicos ou pelo board, numa decisão vinculante ou não, mas ficando para a arbitragem apenas a parte mais sofisticada, mais efetivamente complexa, que tenha um conteúdo jurídico também maior. Então, acredito que, até eu ouvi as palestras anteriores e concordando com alguns, discordando de outros, eu realmente acredito que, a depender da cláusula escalonada, ela pode ser eficaz e a depender também do uso aí do dispute board. Fernando, pode nos dar suas perspectivas. Bem, eu vou concordar contigo. Eu acho que a cláusula escalonada, na nossa experiência, ela está diretamente proporcional à utilidade dela, à complexidade do contrato. Então, quanto mais complexo é o contrato, mais passa a fazer, na nossa experiência lá na CSN, passa a fazer sentido você ter uma cláusula escalonada. Quando o contrato, ainda que seja de um valor muito expressivo, é um contrato mais simples, ela me parece fazer menos sentido. Aí eu iria já direto para um método só de arbitragem mais tradicional ou puro. Nós temos, inclusive, para dividir com todos aqui, uma experiência recente em que nós estamos negociando o alongamento, uma concessão, um prazo de concessão nosso, e nos foi solicitado pelo Estado uma cláusula semelhante. E depois debatemos, concordamos e temos lá uma cláusula escalonada, só que, obviamente, a previsão que ela não é de arbitragem, é uma previsão, no final do dia, de judiciário, né? A situação é diferente, mas é um tema que você já começa a ver o próprio Estado sugerindo, então deve ser algo que deve ser muito bem visto e percebido, dado o interesse do próprio Estado nesse tipo de questão. Com relação à redação, eu tive já a oportunidade de participar de alguns processos de arbitragem, todos eles concluídos. Eu diria que essa é talvez um dos itens, na minha opinião, mais importantes que são negligenciados ou tratados de maneira simplistas por departamentos internos de companhia, né? Nós também não temos um modelo, um padrão, mas eu já sofri, infelizmente, na prática, me vi em situações com cláusulas mal redigidas, ou não estava claro o escopo, não estava claro o número de árbitros, a língua, etc. Então, me parece que é uma questão muito importante e nós lá utilizamos muito o apoio dos advogados externos na redação dessas cláusulas. Que bom. O Arthur pediu aqui, até para eu falar um pouco, apesar de ter sido dito, sobre, por exemplo, os Dispute Review Boards, que são um board de, normalmente, 3 profissionais, no caso, engenheiros, que ficam pré-constituídos, acompanhando a execução da obra. E, conforme vão surgindo disputas, eles vão decidindo, e essa decisão pode ser vinculante ou não. Isso que o Rogério disse. Isso facilita porque são questões que estão ali, são técnicas, e que, se não forem imediatamente decididas, vão sendo acumuladas e depois resultam naquelas arbitragens monstros que o professor Bernardo Cremardes mencionou aqui. Arbitragens monstros porque elas não são, na verdade, uma arbitragem. Eu tenho a oportunidade de participar de arbitragem envolvendo construção. Elas são várias arbitragens em um. Então, dentro de um polo petroquímico, existem várias plantas dentro de um polo petroquímico. Então, se houvesse um Dispute Review Board pré-constituído em que as questões pontuais técnicas pudessem serem resolvidas, quando se chegasse a uma arbitragem, só questões residuais e talvez mais ligadas a direito fossem levadas à arbitragem. Isso facilitaria muito. Mas isso, de fato, é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar. A Adriana Bragueta citou mais cedo aqui que ela analisou as cláusulas compromissórias das construções das arenas brasileiras, que, lamentavelmente, são muito mal feitas. Veja a oportunidade que nós estamos perdendo aqui no Brasil, nesse momento de boom de infraestrutura, de termos cláusulas compromissórias bem feitas, com previsão de Dispute Review Boards, como houve em qualquer outro lugar do mundo, quando houve construção do Eurotúnel, embaixo do Canal da Mancha, enfim. Então, cabe a nós, integrantes da comunidade jurídica, arbitral, e as empresas,
empresas, fazermos um movimento de conscientização para que, de fato, haja investimento de tempo, porque, às vezes, na hora, o cliente chega e fala, poxa, minha fatura saiu muito cara, por que você colocou advogado de várias áreas para analisar? Então, essa conscientização enfim, deixar os advogados bilarem nessa hora, porque depois vai ser muito mais caro no procedimento arbitral. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre esse ponto, ou podemos passar para o próximo? Bom, então, uma vez que o conflito surge, a arbitragem é inexorável. Quem conduz os procedimentos arbitrais? O jurídico interno em alguma das empresas de vocês, ou sempre os advogados externos, normalmente são os advogados externos, e, nesta hipótese, como funciona a interação entre o jurídico interno das empresas de vocês com esses advogados externos, porque às vezes há que haver uma interface entre várias áreas. Então, já tive clientes que simplesmente chegaram no meu escritório e depositaram as caixas de documentos das diversas áreas, sem, enfim, fazer uma interação adequada, e depois isso fica um pouco complexo para a gente traduzir. Então, eu gostaria de saber, nas empresas de vocês, como funciona essa coordenação na hora que surge o procedimento arbitral. Fernando. Obrigado. Bem, nós na CSN, e eu vejo aqui muitos colegas e amigos que advogam conosco lá na CSN, tem muita gente conhecida, nós temos um jurídico bastante atuante. Então, respondendo à tua primeira pergunta, todo o trabalho de atuação é em conjunto com os advogados externos. Naturalmente, dado o volume de causas que temos, há um grupo de causas que a gente se dedica mais. Nós, inclusive, fazemos uma atuação de revisão das petições em conjunto, despachar eventualmente com juízes e com ministros, vamos juntos com os nossos advogados externos. Agora, isso eu não vou dizer que é uma regra, é uma característica nossa lá, cultural, da forma como nós atuamos. Eu, antes de trabalhar lá, trabalhei num banco que tinha o viés exatamente o oposto. Ele, após a contratação do advogado de contencioso, ele delegava aquilo, não fazia parte da rotina, eu diria, usual do trabalho do banco. Então, acho que isso tem muito a ver com a cultura de cada empresa. Qual funciona melhor? Qual funciona melhor? Olha, eu gostaria que eu trabalhasse menos. Aqui eu trabalhasse menos funciona melhor. Como eu não tenho essa opção, eu trabalho com a opção que me é dada. Tá ótimo. Rogério, você poderia comentar, por favor? Posso, sim. Bom, essa regra nós temos. O contencioso, seja judicial, seja arbitral, ele é 100% terceirizado. Mas nem por isso a gente deixa de ter um compromisso muito grande com o resultado nos casos, né? Então, o papel do jurídico interno, do advogado interno no contencioso, é de servir de meio de campo entre o advogado externo e a empresa, entre a empresa e o advogado externo. É fazer realmente com que todos os documentos importantes do caso sejam entregues ao escritório, a própria estratégia do caso, naturalmente, vocês são os atacantes, né? Então, nós servimos a estratégia de vocês, mas todo o apoio que vocês normalmente precisam, a empresa e os advogados internos estão prontos para fornecer, para dar. Então, e tem esse papel realmente relevante de comunicação, né? De tradução de linguagens, porque essa é uma dificuldade grande que a gente percebe, especialmente com advogados de contencioso. Não é o caso dos nossos, tal, mas a dificuldade de se comunicar com as áreas técnicas e, principalmente, as áreas técnicas se comunicarem e entenderem bem os advogados externos. Então, esse papel de tradutor, acho que é um papel relevante para o advogado interno. Obrigada. Arthur, por favor. Bem, o grupo costuma dividir os seus casos em casos, vamos dizer, de massa ou menos estratégicos dos casos estratégicos. Os casos de massa são administrados de forma centralizada para todas as empresas do grupo, num centro de soluções compartilhadas, o que se ganha escala na condução. Agora, obviamente, os casos que envolvem arbitragem são os casos estratégicos pelo valor, complexidade, multijurisdicionalidade, enfim, todos os fatores que nós comentamos antes, e esses são tocados diretamente ou são acompanhados, ou a estratégia é definida
prioritariamente pelos jurídicos internos, obviamente sempre com a assessoria e a representação de advogados externos. Mas nós entendemos que é fundamental essa interlocução, esse ponto de ligação que os jurídicos internos fazem com especialistas em contencioso. Então, temos aqui o Leonardo Galvão, que é o chefe do contencioso da construtora, um dos melhores advogados de contencioso que eu conheço, e que consegue falar a língua da empresa e das áreas técnicas da empresa, fazendo essa tradução para o prestador externo, para o advogado externo, e com isso e ter uma inteligência de estratégia do caso. Então, isso é absolutamente fundamental. E, ao contrário do Fernando, eu tenho uma origem no contencioso. Eu trabalhei com o professor Marcelo Huck nos primeiros anos da minha carreira e era advogado de contencioso e gosto. Então, tá bom. Você poderia comentar, por favor? Eu acho engraçado falarmos o termo de tradutor, porque eu já estive uma reunião há pouco tempo no trabalho numa empresa multinacional, eu só trato com chineses a maior parte do tempo, então eu já falei, eu não sou advogado, na verdade, aqui, eu sou tradutor. Meu trabalho é traduzir o que os advogados externos trazem para vocês e o direito brasileiro para vocês entenderem. Então, para evitar o que a doutora Leonora falou da questão de caixas, nós internamente, arbitragem, que são casos todos mais complexos e mais relevantes para a empresa, nós temos um cuidado de fazermos reuniões com os departamentos internos que irão providenciar informações e a munição que será utilizada na arbitragem. Fazemos a análise, o que será relevante ou não, levamos então para o nosso jurídico externo, já com as nossas devidas ponderações, e depois fazemos esse meio de campo de volta com os nossos departamentos, para evitar um trabalho redobrado do nosso jurídico externo, que várias vezes não estão acostumados também com a dinâmica interna da empresa, onde vai pedir documento, onde que estaria, então ficaria tudo terceirizado, a arbitragem inteira, tanto a arbitragem quanto o contencioso em geral é terceirizada, mas a arbitragem especial, pela complexidade, pelo valor das causas, são acompanhadas de perto. Temos reuniões, me atrevo a dizer, semanais em casos de arbitragem, quando estão mais perto de audiência, para discutir estratégia, o que se precisa de alguma coisa de um departamento, qual documento que eles entendem interessante. Temos reuniões internas com os departamentos, e depois, se for necessário, chama-se o jurídico externo junto com os departamentos para termos tudo perfeito para então ser levado para a arbitragem. Então, eu diria que nós não tomamos conta diretamente do jurídico interno, no entanto, fica tão próximo e nós atuamos tão em conjunto com nossos escritórios de advocacia que terceirizamos, que acaba sendo um trabalho de 4 mãos. Vocês são os clientes perfeitos. Já analisam o caso, selecionam os documentos, ajudam na estratégia. Não, mas isso, de fato, é realmente o ideal para nós que somos advogados externos, porque nem todos os clientes são tão perfeitos quanto vocês. E, muitas vezes, nós entramos numa arbitragem achando que a história é uma, e, de repente, vem uma reconvenção com uma história um pouco diferente, que a gente não tinha a menor ideia e para a qual a gente não se preparou. E isso gera uma contingência muito grande para a qual nós não alertamos a empresa. Então, eu creio que você ficou um pouco assim, dizer qual era melhor, se era o seu anterior ou posterior, mas eu posso te dizer que, para nós, advogados externos, essa forma compartilhada de atuar é muito importante, garante um resultado muito melhor nas arbitragens. Mas, se você me permite, só para esclarecer esse ponto, tem muito a ver com a forma cultural da companhia trabalhar. Então, por exemplo, o banco já trabalhava, o negócio do banco era fazer negócio. Então, ele olhava a briga, e geralmente não eram brigas grandes, como um subproduto e tinha uma área diferente que cuidava daquilo que não era o jurídico, seja numa questão de ser melhor ou pior, etc. Já onde trabalho hoje, o jurídico não é uma área de apoio. Nós somos um centro de resultado. Nós geramos um resultado expressivo para a companhia. Então, o foco dos acionistas é outro. Isso leva também a uma dinâmica interna bem diferente. Obrigada.
Alguém mais gostaria de comentar? Bom, agora a gente vai passar para um próximo tema que eu tenho certeza que eles vão ficar horas falando, a gente nem vai ter tempo de concluir. E que, na perspectiva deles, quais as vantagens da arbitragem em relação ao judiciário na prática, de acordo com a experiência? Eu tenho certeza que todos, como diretores jurídicos de grandes empresas, já tiveram a oportunidade de acompanhar tanto procedimentos arbitrais quanto judiciais. E também houve comentários anteriores aqui dizendo que hoje em dia o judiciário é um lugar em que se busca liminares, porque decisões finais, ninguém fica vivo o tempo suficiente para ver uma decisão final chegar. Então, eu queria ver, na perspectiva de vocês, quais têm sido hoje em dia as principais vantagens. Quer começar, Arthur? Eu diria que o grande problema da arbitragem é que o principal culpado dos problemas que ela traz somos nós mesmos. Na arbitragem, até daí surge a sua beleza ideológica, ela é um ato, ela funciona pela vontade das partes, por conta da vontade das partes. Então, a forma de elaboração da cláusula arbitral, a escolha dos árbitros, a determinação do prazo, procedimento, é tudo consensado. E, portanto, o output negativo, eventualmente, se cai, sobretudo, nas escolhas que nós, advogados e, sobretudo, diretores jurídicos, tomamos. Né? Talvez no próximo item nós vamos falar dos desafios. Né? E eu devo confessar e reconhecer que, desses desafios, grande parte decorrem de escolhas mal feitas por nós mesmos, diretores jurídicos, árbitros mal escolhidos. Dificilmente fugimos dos problemas que decorrem de escolhas mal feitas por nós mesmos. Então, aí é um desafio, talvez, agora respondendo diretamente à sua pergunta, a grande vantagem da arbitragem é que o sucesso do seu resultado está, em grande parte, em nossas próprias mãos. Eu vou, na verdade, falar, acho que, obviedades. Né? A arbitragem, em tese, proporciona decisões mais rápidas, embora haja, obviamente, exceções, como mencionado pelo professor Bernardo, absolutamente teratológicas, de casos que tardam mais de 10 anos para serem resolvidos. Mas, em geral, a arbitragem é mais rápida, embora poderia ser muito mais, em alguns casos, do que tem sido. A arbitragem, em tese, assegura decisões mais, em primeiro lugar, técnicas e, em segundo lugar, mais aderentes à realidade da empresa. O testemunho que o Fernando trouxe agora há pouco, de que o juiz dizendo, olha, isso aqui, tag along, empresa, societário, nunca fui numa assembleia, de fato faz diferença ter como árbitros pessoas que conhecem pela experiência profissional o dia a dia da empresa, as grandes questões do direito empresarial, que obviamente não são de domínio de um juiz que necessariamente tem que ser generalista, que transita do direito, enfim, todos os ramos do direito. Né? É importante, e isso muitas vezes, embora haja decisões teratológicas que absolutamente imprevisíveis, né, do ponto de vista da técnica, do direito societário, mas, em geral, se bem escolhidos os árbitros, nós podemos assegurar decisões o mais aderente possível ao que tem de melhor da técnica e o mais aderente possível ao que é uma prática empresarial real e não de livros. A questão dos custos, eu não diria que a arbitragem, até pelo fato de um processo judicial demorar em média de 6 a 8 anos, segundo o CNJ, e uma arbitragem, em tese, poder demorar 2 a 3 anos,
O fato é que, muitas vezes, a arbitragem custa bem mais cara do que o processo judicial. E, sobretudo, eu diria que a grande parte do custo ele é sobrecarregado, ele é concentrado nos primeiros anos ou nesses poucos anos da arbitragem. Isso é importante do ponto de vista de planejamento orçamentário. A arbitragem, a economicidade não é definitivamente uma vantagem comparativa em relação ao judiciário, e por isso tem que ser muito bem ponderada no momento em que se decidir ir para uma arbitragem. Eu acho que eu vou passar a palavra para não... Obrigada, Arthur. Carlos, você gostaria de comentar, por favor? Eu tenho alguns comentários sobre essa questão, sobre a vantagem da arbitragem sobre o judiciário. Primeiro, como disse anteriormente, o fato de utilizar língua inglesa, para mim, já é uma vantagem enorme que ainda facilita o meu trabalho de reportar para a matriz. Então, só por isso já ganha vários pontos comigo. Mas, mais do que isso, a morosidade de vários casos, porque no começo, contando experiência própria lá da nossa empresa, no começo vários casos não eram passados para a arbitragem. No começo tentou-se utilizar o judiciário. Até que tivemos um caso de um mandado de segurança que estamos agora entrando no 3º ano, ou 4º, não tenho certeza, e ainda não foi julgado nem no 1º grau. Então, como problemas assim acontecem, na arbitragem nós não tivemos esse problema. Agora, em relação a custo, a questão de custo de oportunidade, quanto que a arbitragem custa, se levarmos em consideração o tempo e a especialidade dos árbitros, nós também temos um outro ponto que não é tão debatido, mas que é bem interessante, na minha opinião. Eu tinha problemas anteriores no judiciário que várias questões eram levadas. Quando começamos a inserir mais cláusulas arbitrais, o número de litígios que tivemos diminuiu drasticamente. Eu vejo isso por quê? Porque as empresas veem o custo de uma arbitragem e já se assustam. Então, mesmo quando você vê o risco de uma arbitragem, vê um conflito, você pensa, meu Deus, quanto que vai custar esse conflito? Não, melhor eu sentar, discutir e fazer mediação. Então, vem aquela cláusula escalonada, você fica pensando, olha, a arbitragem é muito cara nesse momento, melhor sentarmos aqui, porque no final vai acabar todos perdendo, todos nós acabaremos perdendo. E esse é um outro ponto bem interessante, na minha opinião, que o que é levado para a arbitragem é o que é realmente sério. O que não é levado para a arbitragem, várias vezes as partes sentam e conseguem compor o interesse. Agora, se for levado para a arbitragem, são aquelas cláusulas que, infelizmente, nenhuma das partes chegaram a um acordo, são de extrema seriedade, valor expressivo, e as partes entendem que o custo na arbitragem valerá a pena pelo retorno que terão no final. Obrigada, Carlos. Inclusive, quanto a essa questão de custos de transação, o painel aqui presidido pelo Dr. Eduardo Damião cuidou bem dessa questão. Ou seja, na sua experiência prática, de fato, o custo, pelo fato da arbitragem ser privada, esse custo direto, imediato, financeiro, ele muitas vezes leva a soluções amigáveis e, portanto, reduz a litigiosidade. Então, é uma vantagem, uma perspectiva interessante. Poderia comentar? Por favor, Rogério. Só complementar para... bom, primeiro, novamente, dentro da linha que o Fernando colocou, a arbitragem tem que ser o método de solução de controvérsias escolhido pelas partes. Considerando essa premissa e dentro daqueles casos em que a arbitragem é o melhor método de solução de controvérsias, eu acho que as vantagens são inúmeras. Dentro do que já foi dito, a possibilidade de se ter árbitros especializados na matéria, que possam avaliar com mais profundidade os temas jurídicos e técnicos ali discutidos. O dinamismo da arbitragem é muito interessante, a possibilidade deixa de ter uma formalidade tão rigorosa quanto no judiciário. Você tem possibilidade, por exemplo, de ter audiências inaugurais com apresentação, em que as partes têm ali a possibilidade, a prerrogativa de apresentar suas provas, defender suas posições. Isso no judiciário realmente isso não acontece. E, novamente, lugar comum, a questão da celeridade, que, via de regra, é muito mais rápido do que no Poder Judiciário.
Em relação ao custo, eu acho, só entrando aí no ponto, o que tem que se avaliar realmente é a questão do custo de oportunidade, porque também um crédito da empresa por 20 anos nos judiciários provavelmente vai custar mais do que o custo os custos da arbitragem. Então, em apoio aqui aos nobres advogados que realmente o custo da arbitragem é muito alto, mas o que eu quero dizer é que pode valer a pena, a depender da situação, a depender do caso, pode valer a pena porque a celeridade e a eficácia do procedimento ele pode contribuir bastante, solucionar a controvérsia, inclusive recuperar a relação comercial que foi, de alguma forma, momentaneamente ali deteriorada, porque o pior para o empresário é a eternização da disputa. Então, má notícia, boa notícia, eu quero logo, né? Então, eu acho que esse é o racional empresarial que mais funciona e parece ser o que se aplica aqui nessa hipótese. Eu acho que concordo que é mais caro, mas pode sair mais barato no final. Poderia comentar, Fernando, inclusive, um desses custos indiretos é a questão de necessidade de ficar provisionando ad eternum valores, né, que no judiciário isso é obrigado à empresa. Isso tem toda uma série de consequências para a empresa. Você gostaria de fazer comentários? Claro, por favor. Bem, provavelmente todos nós temos os calvários próprios. Provavelmente o do diretor jurídico é o tal do provisionamento e as expectativas de como você vai provisionar as coisas no futuro, né? Então, isso é uma tortura constante. Só para não repetir o que os colegas já falaram aqui, eu queria, de novo, ressaltar que, na minha opinião, talvez uma das grandes vantagens da arbitragem é você ter uma decisão mais técnica. Quanto mais complexo o assunto, você ter, de fato, decisões técnicas. Mas aí, realmente, há uma responsabilidade grande na escolha dos árbitros e na escolha da Câmara, inclusive. Porque, por outro lado, eu diria, sem querer entrar no próximo tópico, mas um dos grandes problemas é justamente que acabou, né? Ou seja, é uma vez só. Então, num período de tempo muito mais curto. E é difícil prever, por mais que você tenha a intenção, ao fazer uma cláusula de resolução de disputa, você tenha a intenção de resolver isso da melhor maneira possível, o mais rápido possível, o fato é que, algumas vezes, ganhar tempo é uma estratégia relevante. E aí, eu diria que essa, entre aspas, responsabilidade que o Arthur, inclusive, comentou, em cima do processo e da escolha dos árbitros, aumenta. Pois é, então, como diz o Arthur, que já antecipou, talvez a maior vantagem também seja o maior desafio, a autonomia da vontade. Né, é a principal vantagem, mas também é o principal desafio, porque é fácil quando se tem algo externo para se culpar. Então, o juiz natural, poxa, foi distribuído justo para aquele juiz, você vai justificar para o seu conselho de administração, sabe o que é? Que caiu justo no pior juiz. Sempre tem um advogado externo. Para se culpar, né? É verdade. Pois é, mas passando para o próximo tópico, a pergunta é, na experiência prática de vocês, quais são os desafios, eu costumo usar desafio que é mais bonito que problema, da arbitragem, e vou além, porque perguntar qual é o problema, qual é o desafio é fácil, mas eu gostaria de saber quais seriam as sugestões que vocês teriam para a superação desses desafios. O que poderia ser feito diferente, se houve um erro de escolha de um árbitro, por exemplo, enfim, como evitar isso em casos futuros, ou outros tipos de problema que vocês encontraram. Quem quer começar? Vamos lá. Bem, são desafios, na verdade, não são exatamente problemas. O que se percebe é que, apesar de ser um instituto que já tem 20 anos, ainda tem uma cultura em formação no Brasil. Então, uma parte dos problemas, isso é interessante, uma parte dos problemas decorre de atos nossos, nós, diretores jurídicos de empresa, porque um dos problemas é a escolha errada do tribunal, a escolha errada da Câmara, a escolha errada do tribunal, a escolha errada do método de solução de controvérsias, que é anterior a tudo isso. Então, a crítica, ela que é mais uma autocrítica do que propriamente uma crítica. Mas
essa questão da escolha do tribunal, a composição do tribunal é estratégica. Realmente você precisa estar muito bem assessorado, ter o melhor advogado que te apoie nessa decisão, porque é aquele árbitro para aquela causa, né? Quer dizer, não é que aquele padrão, aquela regra vai acontecer, vai dar certo em outras situações idênticas. Então, esse é um ponto relevante. É um problema, é um desafio, mas é um desafio cuja origem está dentro da empresa. Há uma tendência aí, talvez seja experiência própria, mas há uma tendência de os tribunais tomarem decisões que não são completamente assertivas. São decisões, vamos dizer, intermediárias, né? E, honestamente, eu não sei se esse é o caminho. Eu não sei se os senhores já tiveram essa experiência antes, mas eu já tive e foi estranho, porque a expectativa era ter um êxito completo, não houve um êxito completo. Natural, né, da parte reclamar, sempre reclamar, mas eu acredito que seja uma tendência, e me parece equivocada se for essa realmente a tendência. Então, havendo justiça no pleito, bom direito, eu acredito que não tenha nenhuma razão. A arbitragem não é conciliação. A arbitragem, eu acho que a fase, se houve fase de conciliação, ela já passou. Então, acho que a assertividade das decisões, eu colocaria dessa forma. E talvez aí também, em relação à própria cultura de arbitragem, a própria tendência dos advogados de arbitragem de manter o tom beligerante que normalmente se tem em contencioso judicial. Aí, novamente, a beligerância pode ser uma estratégia, mas, em alguns casos, pode não ajudar. A beligerância, inclusive, pode comprometer a relação entre as partes, que transcendem normalmente a essa arbitragem, a esse caso. Então, esse é um outro ponto aí que eu acho que pode melhorar. Em relação a sugestões, eu acho que já estão aí no bojo das próprias críticas. Quem gostaria de comentar? Eu diria que o Brasil ainda vive uma fase de amadurecimento da arbitragem, né? E a comunidade de arbitragem envolvida com a arbitragem no Brasil ainda é uma comunidade relativamente restrita, né? Isso traz alguns desafios para nós, para a institucionalização e fortalecimento da arbitragem no Brasil. Esse grupo muito restrito de profissionais vinculados, e é culpa nossa, porque está nas nossas mãos ampliar esse rol muito restrito, acaba trazendo, muitas vezes, é responsável pela demora nas decisões, porque poucos árbitros decidindo muitos casos ao mesmo tempo, o que compromete, obviamente, não só a capacidade de cumprir cronograma, como também a qualidade das decisões, né? Terceirização para o estagiário do escritório fazer sentenças, e isso é um problema. Eu acho que isso afeta diretamente o grau de independência dos tribunais, dos árbitros, porque eu te indiquei hoje para ser o presidente, amanhã você me indica para ser o... E eu sou advogado, eu sou árbitro, e depois... Isso é um problema. Isso acho que, nesse código de ética que se discute da arbitragem, esse é um desafio para ser encarado com toda a franqueza, né? Em que medida essas relações elas devem ser, inclusive, abertas, né, para que as partes possam saber qual que é o real grau de independência e capacidade de decisão daqueles que estão sendo indicados por um tribunal arbitral. Mas, de novo, a culpa, na verdade, está em nós, diretores jurídicos, de não partilharmos um pouco das nossas boas e más experiências, né?
e transformar o que talvez seja o mais importante controle desse processo arbitral, que é o controle reputacional. Das grandes vantagens da arbitragem é também o seu grande mal, que é a confidencialidade. A confidencialidade ela é importante para nós, clientes, usuários, muitas vezes para preservar a lide, o que está sendo discutido, contratos, documentos e tudo mais, mas também cria uma certa proteção de crítica reputacional. Uma má decisão não é compartilhada, não é submetida ao crivo dos pares, né, à crítica dos pares. Isso, acredito, gera o mal das decisões ruins e também a incapacidade de se gerar um banco de jurisprudência, de internalizar determinado conhecimento no Brasil jurisprudencial. Esse é um patrimônio que se deixa de construir por conta dessa incapacidade de se, ainda que eliminando os dados principais, mas as questões de direito que são decididas, esse trabalho de construção coletiva do direito, acaba, né, que são cada uma das decisões, cada uma dos debates, acaba não sendo transformado em comunicação aos demais agentes. Eu acho que é isso. Obrigada, Arthur. Pois não. É que, de certa forma, esse painel também é o serviço de atendimento ao consumidor, né? Depois a Vanessa está anotando ali, a gente vai... Inclusive, com relação a essa sua sugestão, teve um painel muito interessante, o professor Antônio Pinto Leite, que está aqui, participou, em que houve essa sugestão à Ciesp e Fiesp, e, na verdade, em relação às câmaras brasileiras, que se fizesse um compêndio de jurisprudência arbitral brasileiro, com o nome dos árbitros, porque eu acho que isso daí, de certa forma, resolveriam dois problemas que você apontou. Saber em que casos esses árbitros estão trabalhando e a qualidade das decisões que eles estão proferindo. No ICSID, isso acontece, as decisões são proferidas. Por outro lado, há uma questão que se coloca no ICSID, é uma arbitragem de cartas marcadas. Já se sabe como os árbitros decidem. Então, enfim, nuances que precisam ser observadas. Por favor, Carlos. Desculpa cortar a palavra, mas o direito, na verdade, são profecias, né? Quando o cliente nos pergunta, olha, o que vai acontecer? O que pode? Eu posso fazer isso ou não posso fazer? No fundo, o que a gente está tentando fazer é tentar adivinhar o que o juiz vai decidir em relação àquele contrato, àquela lei, né? Então, no fundo, são um exercício de profecias do que o juiz vai fazer. E se eu não consigo saber o que pensa esse juiz, como é que eles agem, como é que ele decidiu em outros casos, isso seria interessante. Você pode comentar, Carlos, por favor? Eu posso. Uma questão que eu acho interessante, que já foi tratada anteriormente de desafios da arbitragem, como foi bem tratado a cláusula da meia-noite. Já tive alguns contratos que chegaram, já negociados, feitos, sem cláusula de arbitragem, que eu achava interessante devido ao valor, e, não, tem que sair agora o contrato. Isso é um problema interno nosso, de empresa, que você olha, já recebe o contrato negociado e vem a questão, não, já foi tudo negociado, é só questão de dar o aval do jurídico. Está errado assim? Não está errado? Então vamos assim. Ou então vem uma cláusula de arbitragem que não está bem redigida, porque não é tão simples quanto falar, essa questão será decidida pelo Foro da Comarca de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não, uma cláusula de arbitragem, como tratamos anteriormente, precisa de muito mais cuidado do que simplesmente decidir vai ser no Rio, em São Paulo ou em qualquer outro estado da federação. Precisa-se de mais cuidado. E quando chega-se nesse momento na meia-noite, o contrato está para ser assinado, você vê isso errado, é um desafio interno nosso também que eu vejo, de dizer para, seja o departamento responsável, o presidente da empresa, falando, olha, infelizmente essa cláusula de arbitragem vai causar problemas futuros, porque isso não é tão bem enxergado, porque várias vezes, quando está se fazendo o contrato, ninguém está se pensando em brigar. Então, falar, não, essa cláusula de arbitragem, isso não é relevante agora, todo o valor está certo, a questão da multa contratual está correta, isso aqui a gente pode passar, isso não vai ser um grande problema. Isso é algo internamente que nós deveríamos
empresas repensar, porque eu não sei se os colegas já tiveram esse problema, eu já tive algumas vezes do contrato já ter sido negociado antes, infelizmente esqueceram de passar pelo jurídico, quando chega no jurídico, já negociou com outra parte, e agora para conseguir falar com o fulano do outro lado vai ser impossível. Já passamos dias negociando isso, ele já reduziu o preço, se eu falo que vai ter que agora botar essa cláusula de arbitragem, não vai sair o contrato, vai ser por sua causa. Então, isso acontece e é triste, porque vem segunda parte do problema, porque se o caso vai para a arbitragem e está com a cláusula ruim, a culpa é sua que aprovou também. Então, simplesmente não tem solução isso. Simplesmente não tem solução, é um problema interno nosso. Outra questão que eu acho também interessante de ser pensado, mas isso seria pelos regulamentos das câmaras, que eu já tive um problema semelhante, foi em questão de intervenção de terceiros, porque são poucas câmaras que tratam de intervenção de terceiros, e tem a questão se começou a arbitragem com, chamaremos de autor e réu de cada lado, e começa essa arbitragem, tem um terceiro interessado, como foi discutido, que gostaria de ingressar no procedimento. Os árbitros entendem que realmente seria interessante que ele ingressasse. Esse terceiro quer ingressar no processo, pois vai afetá-lo. Como que ficaria isso? Eu entendo que os regulamentos de arbitragem das câmaras são enxutos para pegar situações gerais, mas esse é um outro tema que me parece interessante ser pensado e ser formulado regras específicas para isso, porque são problemas que vejo acontecendo. Fernando, gostaria de comentar? Está bem coberto. Então tá bom. Ele se absteve. Não quer falar os desafios da arbitragem. Ele é perfeito, né, Fernando? Bom, nós teríamos um outro tema, mas o tempo acabou. Eu gostaria de saber se vocês têm mais algum comentário adicional que gostariam de fazer sobre esses temas que nós tratamos, ou, eventualmente, sobre algum outro tema. Não? Então, olha, agradeço muito a participação de vocês, foi extremamente enriquecedora e, enfim, uma grande satisfação estar aqui, espero que todos tenham gostado. Agora eu passo a palavra ao mestre de cerimônias. Obrigada. Os nossos agradecimentos à presidente do painel, doutora Eleonora Coelho, pelo trabalho. E para o encerramento deste seminário, convidamos a professora doutora Selma Ferreira Lemes, conselheira da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do CIESP e da Fiesp, representando a presidência do comitê. Boa tarde a todos. A ministra Ellen Grace tem uma viagem marcada e precisou ir para o aeroporto, ficou com medo do trânsito de São Paulo, está embarcando para Washington e pediu que eu fizesse essa finalização do seminário. Bom, o que nós temos hoje para falar para os senhores é que nosso dia foi muito produtivo, né? Muito produtivo porque nós tocamos e tratamos de temas essenciais para a arbitragem. Vamos pontuá-los de uma maneira genérica, mas no sentido de poder recapitular o que foi tratado. Bom, no primeiro painel, nós tivemos a oportunidade de tratar de um tema inédito no Brasil. Nunca se tratou, num seminário de arbitragem, sobre o papel da jurisprudência arbitral, como trabalhar isso, como incentivar a sua utilização, pensando sempre que não estamos interessados em conhecer as partes, mas de saber a parte científica do que foi tratado nas arbitragens. Sugeriu-se também, e houve a complementação, de que isso viesse acompanhado, por exemplo, com o nome dos árbitros. Uma questão para se discutir, como foi pontuado pela Eleonora, será que isso não passaria a trazer uma previsibilidade, e essa previsibilidade seria boa ou ruim em termos daquela conduta e maneira de pensar daquele árbitro. Mas o que nos realmente é importante salientar é que, se tivermos conhecimento de uma jurisprudência arbitral, isso vai nos posicionar e dar possibilidade de conhecermos a matéria de fundo que foi tratada.
No segundo painel, nós tivemos a oportunidade de tratar de temas práticos da arbitragem, e na visão de pessoas que também estão participando, atuando como árbitros, como advogados. Nesse painel, nós abordamos a questão da arbitragem nacional, da arbitragem internacional, diferenças, semelhanças, com referência à parte de indicação de árbitros, à parte de provas. Depois tratamos da questão da cláusula escalonada, aquela cláusula que previa a mediação previamente e depois da arbitragem, os seus prós e contras também foi abordado. A questão da arbitragem societária. Posteriormente, nós tratamos no terceiro painel de tentar trazer uma visão econômica da arbitragem. Econômica na sua acepção, não apenas do objeto tratado, do valor sendo discutido na arbitragem, mas também da questão econômica, analisando os custos da arbitragem sob o enfoque da análise econômica do direito. Em seguida, os temas tratados foram a questão da arbitragem e contratos envolvendo contratos de infraestrutura, setor público e a jurisprudência. Esse tema nos deu um panorama da questão importante, um pouco distante para nós, que é a questão das arbitragens ICSID, decorrente dos acordos bilaterais de garantia e promoção de investimentos, e também de países que são signatários do Tratado de Washington. Neste painel, foi interessante um ponto, a questão sobre, evidentemente, são arbitragens complexas, os custos envolvidos nessas arbitragens, o tempo, o cumprimento das sentenças arbitrais, porque é importante notar, por exemplo, que as decisões no ICSID, que decorrem do Tratado de Washington, essas decisões podem ser executadas diretamente, elas não demandam de um procedimento aos países que são signatários, um procedimento de homologação daquelas decisões. Aquelas decisões são autoexecutáveis. E soubemos, por exemplo, no caso da Argentina, que provavelmente deve existir mais de 40 arbitragens no ICSID, envolvendo a Argentina, e as decisões que foram ditadas, nenhuma foi cumprida até o momento. E o mais importante de tudo foi analisar que, por mais complexo que seja um procedimento arbitral e as suas variantes e complexidades, o importante é não perder a ideia das suas origens. Foi isso uma mensagem muito interessante que foi passada, que é o retornar às suas origens, retornar à origem da arbitragem, tentar simplificar, reduzir custos, para fazer com que isso se torne uma prática viável de solução de conflitos. E o último painel, esse que nós estamos aqui com os palestrantes, foi muito interessante porque nos deu um termômetro, né? Um termômetro dos usuários da arbitragem, o que eles pensam. E um fato muito importante que eu detectei foi a conscientização e o grau de comprometimento e responsabilidade com referência à arbitragem. Essa conscientização é uma conscientização muito interessante, porque os senhores tiveram posições e colocaram a questão por exemplo, se a sentença não foi bem ditada, ou se o árbitro não foi um bom árbitro, eu tenho um comprometimento com isso, porque fui eu que indiquei. Não é? E isso é um ponto do mea culpa também, né? É uma questão interessante de ser tratada. Bom, foram esses os tópicos apresentados. Nós agradecemos a presença de todos. E, antes de finalizar, eu gostaria de dar uma notícia para os senhores, que esses seminários vão se repetir. É a intenção da Câmara de Mediação e Arbitragem repeti-los em todo o mês de maio, na última segunda-feira do mês de maio. Então, por favor, já coloquem nas suas agendas que nós teremos a segunda versão desse seminário em 2014. Muito obrigada a todos, e foi um prazer muito grande tê-los aqui, e esperamos revê-los o ano que vem. Muito obrigada. Nós gostaríamos de convidá-los para o coquetel, que será oferecido pelo CIESP e será servido no foyer deste teatro. Pedimos também a todos a gentileza de não esquecerem de devolver os fones de tradução simultânea. Tenham todos uma ótima noite.